Pronto, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui esse nosso encontro. São 8h40, então já dei aqui uma tolerânciazinha para quem fosse chegando. Agradeço a presença de todos, tá? Aqui, meu nome, em nome da MTC Curso, obrigado pela presença de vocês. Mas essa masterclass sobre interpretação integrada de exames laboratoriais, né? Vamos ter uma conversa aqui, uma pincelada geral sobre esse tema tão importante, tá? Falar para vocês a importância disso, como é que é o pensamento desse curso, né? Dessa trajetória de aprendizado, né? Como é que se interpreta, como é que se faz, e trazer para vocês a importância disso para vocês enquanto profissionais, né? Quem puder ficar com a câmera aberta, eu agradeço, porque dar aula para essas telas fechadas é um negócio meio chato, mas assim, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Já começando aqui, mostrando para vocês o seguinte, olha só. Interpretação integrada de exames laboratoriais, foco na promoção da saúde, né? Interpretação de exames nos pacientes que, em geral, estão saudáveis, tá? A gente não vai fazer aqui um tratado de fisiopatologia, né? Nós vamos falar sobre interpretações comuns e formas menos comuns de interpretar exames comuns, para que vocês possam aprender a extrair muito mais informação, né, dos exames que vocês já conhecem, né, e também aprender alguns que vocês não conhecem. Hoje, então, quero trazer alguns conceitos para vocês, para que vocês possam entender qual a importância disso, como é que isso se processa, como é que isso funciona, tá? Então, vamos começar. Antes de tudo, meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico, me dedico à prática ortomolecular há mais de 20 anos, tá? Molecular integrativa, e isso para mim, opa, volta, esse negócio está andando sozinho. Isso para mim é uma paixão, é um amor que eu tenho, tá, por essa área, a ortomolecular, que é uma área que envolve o ajuste de hábitos de vida e o uso de substâncias não estranhas ao organismo, de preferência, para poder promover saúde. A gente usa muitos suplementos nutricionais, vitaminas, minerais, aminoácidos, né, para poder ajudar o seu organismo a trabalhar da melhor maneira. Essa é a ideia base, né, do trabalho do ortomolecular, focado muito no controle de oxidação, glicação e inflamação. Hoje tudo isso está sendo muito falado, está virando tema corriqueiro, né? Nós falamos disso há muito tempo, já fomos chamados de louco por muito tempo, mas hoje em dia isso tudo virou até moderno e charmoso, né? Então, os doidos estão virando charmoso. É assim mesmo, né? O tempo faz isso com as coisas. Eu gosto sempre de lembrar, pessoal, que a integração profissional é fundamental quando a gente fala em cuidado com a saúde humana. No caso, quando a gente fala em integração, no Brasil especialmente, porque aqui nós temos vários estratos profissionais na área de saúde, todos, né, em nível universitário, todos em nível executivo. Então, é muito importante que a gente entenda que nenhum profissional de saúde detém todo o saber e que a integração entre os profissionais vai sempre promover uma assistência melhor aos pacientes. Isso também é importante para aqueles profissionais que não podem solicitar exames porque, de repente, os convênios não cobrem, tá? Isso acontece, infelizmente. Eles têm a oportunidade de, através da integração profissional, fazer essa solicitação, usando, de repente, o serviço de algum parceiro, né? Que possa vir aí a solicitar para eles. Eu faço isso aqui bastante. A gente troca muita figurinha, colegas que infelizmente não podem fazer a solicitação, a gente discute o caso do paciente, verifica o que que ele necessita, e aí, de acordo com a necessidade, eu faço a solicitação e ajudo o colega a ter a oportunidade de fazer essa investigação, que deveria ser de todos os profissionais da área de saúde, né? E eu acredito que todos deveriam conhecer, né, os exames e saber como interpretá-los. Por isso eu mantenho essa bandeira levantada e sempre falo sobre isso em todas as minhas aulas, pessoal, contra a babaquice na área de saúde, tá? Para mim, é uma bandeira muito importante, é a bandeira que lembra que nós trabalhamos todos horizontalizados, todos os profissionais da área de saúde trabalham na horizontal, não existe uma hierarquia automática que nos coloque uns acima dos outros, e se existisse, quem ia mandar em tudo seria o pessoal da enfermagem, tá? Então, os colegas médicos não gostam muito quando eu falo isso não, mas é uma realidade.
Então, pessoal, por que analisar exames laboratoriais? Vamos pensar, né? Exames laboratoriais, em geral, são exames complementares. Eles complementam as informações que a gente já conseguiu através da anamnese do exame físico, através da nossa inspeção, através das nossas impressões, né? Dentro de uma consulta, dentro de uma avaliação clínica. E esses exames laboratoriais vão nos trazer muitas informações além para nos nortear no que devemos fazer com esses pacientes e, especialmente, nos nortear do que não devemos fazer. Então, os exames laboratoriais, bem analisados, vão nos ajudar em compreender a quantas anda o metabolismo desse paciente, como esse organismo está, o que podemos ou não fazer com ele, o que podemos imaginar alcançar, né? O que podemos prever alcançar no cuidado com essa pessoa. Então, exames laboratoriais têm essa importância toda, além do fato também de identificar situações patológicas. Em geral, esses exames vêm descritos em faixas de normalidade. É importante entender o conceito de normalidade, tá? Normalidade é um conceito que envolve frequência. O que é normal é o que é mais frequente. Em geral, na distribuição normal, numa curva de Gauss, que é essa curvinha aqui, tá? Eu tenho como normal o que está dois desvios padrão para a direita ou para a esquerda, e o que é não normal, o que está na caudazinha para lá e na caudazinha para cá em diante. Então, normal não quer dizer bom. Boa noite, Séfora. Normal quer dizer comum. E não normal não quer dizer ruim. Não normal quer dizer incomum. Esse entendimento já muda para muitos a interpretação sobre tudo, tá? E saber analisar e interpretar os exames assim muda totalmente a forma como você vai utilizar esses dados. Porque, pessoal, checar exames, qualquer pessoa checa. Pega ali os números, compara com as faixas, está dentro ou está fora. A utilidade disso é altamente questionável, eu diria que a utilidade disso é praticamente nenhuma. Agora, interpretar os exames, fazer as interrelações, fazer a interpretação integrada, isso é para poucos que estudam, para poucos como vocês, que estão aqui interessados, tá? Em estudar de verdade, se aprofundar nesses temas para poder aprender a fazer isso e assim alcançar resultados melhores com seus pacientes. Então, que seria essa interpretação integrada? Interpretação integrada seria esse movimento onde você compreende o que o exame mede, tá? Não vê apenas um número, que infelizmente a maior parte das vezes, a maior parte dos profissionais apenas vê um número, compreende o que está sendo medido, entende aquela alça metabólica, e a partir daí, então, vai entender se aquilo mais alto ou mais baixo é melhor ou pior naquele paciente, ou seja, personaliza inclusive a própria interpretação. As faixas de normalidade e as faixas de interpretação muitas vezes precisam ser deslocadas para cima ou para baixo, dentro da interpretação para o paciente em si. Ah, Adolfo, mas isso é menos preciso? Às vezes pode ser que sim, só que à medida que você aprende a fazer isso, entende bem sobre fisiologia e bioquímica, você começa a usar isso a seu favor e principalmente a favor do seu paciente. A interpretação integrada prevê que você consiga fazer isso e, especialmente, que você consiga relacionar os resultados de uns exames com outros. Isso é muito especial, tá? Entender que, como os sistemas do nosso organismo estão todos conectados e integrados, os resultados dos exames também devem estar. Então, se você sabe analisar de forma integrada, você vai conseguir ter interpretações muito mais úteis e práticas para poder trazer benefício para o seu paciente. Aqui, pessoal, uma brincadeira que eu fiz, uma tentativa frustrada para fazer uma simplificação do que seria a interpretação integrada, né? Ou a própria integração por si. E partindo de um simples hemograma, olha quanta coisa eu derivo a partir dele. Então, isso aí leva qualquer uma à beira da loucura. Se eu parar para pensar, de um hemograma eu posso é, esperar um resultado maior ou menor da testosterona e vice-versa. De um hemograma eu posso imaginar que esteja havendo maior ou menor capacidade de metilação, interpretar metabolismo do ferro, metabolismo hepático. A partir do hemograma eu posso pensar no metabolismo do esteroidal geral, tá? E por aí vai. Então são muitas coisas
que eu posso relacionar com o hemograma de forma direta ou indireta, e isso aqui, pessoal, entendam, está extremamente simplificado só para ser uma ilustração. O objetivo disso aqui é só gerar uma imagem para vocês entenderem como tudo isso está conectado. E é por isso que analisar um elemento desses isolado é estúpido, pessoal. É estúpido, sabe? Essas avaliações assim, vou avaliar sua testosterona. Quanto deu? Quanto é sua testosterona? Gente, isso é estupidez. Não funciona dessa forma. Não é assim que se avalia. Não é assim que você consegue compreender a quantas anda, por exemplo, a testosterona do seu paciente. Tá bom? Então, assim, vamos lembrar disso e entender que a gente precisa, e precisa muito, saber interpretar para poder entender o que que a gente está lendo. Não são simples números, são medições. E são medições de volumes, por exemplo, de hormônios, que se a gente não entender como eles funcionam em termos de fisiologia, em termos de conversões, interferências diretas e indiretas de uns com os outros, a gente não vai conseguir interpretar absolutamente nada. Então, a proposta é que vocês pensem em sair dessa forma tacanha de interpretação, que é assim: é mais do que X ou menos do que X, está entre X e Y, que é uma coisa muito simplista e errada, e venham para a interpretação que passa muito mais por neste paciente que se comporta de tal maneira que sente tais coisas e tem tais sinais, esse valor deveria estar em tal faixa de forma ideal, não está porque não está. Que outros valores se relacionam com esse? De que maneira eu posso fazer para promover a regulação de tudo isso? Certo? Então, a ideia é essa, que a gente consiga interpretar de uma forma muito mais completa, complexa também, por que não dizer, e integrada, e a partir daí a gente possa ter propostas terapêuticas muito mais interessantes, por que não dizer, muito mais, de muito maior alcance para o nosso paciente. Pegar um primeiro exemplo aqui, tá? O ácido úrico, tá? Ácido úrico se relaciona com metabolismo basal e gordura visceral. Muita gente, quando fala em ácido úrico, pensa assim: o ácido úrico sobe quando a gente come carne vermelha, porque ele vem do metabolismo das purinas. Gente, isso não é mentira, mas isso está incompleto. E, na verdade, pensando em uma elevação grande, patológica, você não vai ter isso comendo carne vermelha. Você vai ter isso comendo açúcar, e vou te mostrar por quê. O ácido úrico, quando eleva, indica inflamação tecido adiposo por hipoperfusão, tecido adiposo abdominal, eu vou mostrar para vocês por quê. Ele também indica falha na renovação da ATP, aponta para uma redução da deficiência mitocondrial, com perda da deficiência mitocondrial e perco eficiência antioxidante, anti-inflamatória. Isso é muito importante. É fator preditivo precoce para síndrome metabólica, então, às vezes, muito antes do meu paciente ter os sintomas ou sinais indicativos clássicos da síndrome metabólica, o que eu pego nele é a elevação de ácido úrico. E às vezes nem fora da faixa, mas elevação para ele. Digamos que ele sempre deu 3,2, de repente está dando 5,5. Ambos os valores estão dentro da faixa para um homem, por exemplo. Mas para ele houve uma grande elevação. O ácido úrico, quando eleva, ele compromete o endotélio vascular, porque interfere negativamente na concentração do óxido nítrico. Ele interfere negativamente na liberação do óxido nítrico também. Então, ele faz com que os vasos fiquem mais rígidos ou menos flexíveis. Apesar de tudo isso, o ácido úrico é o antioxidante mais abundante no organismo. Não pode faltar também. Então, ele não pode cair demais. Portanto, a gente vai tentar colocar ele entre 2,5 e 4,5. Então, não pode ser alto, mas também não é quanto mais baixo, melhor. Isso é importante. Então, vejam, com essas informações, a gente começa a interpretar o que que a gente quer desse ácido úrico. Não é simplesmente, a faixa é de X a Y, pronto e acabou. Tá? E aí o que acontece? Quando eu penso em ácido úrico, eu penso em quê? ATP. Quando eu uso um ATP para fornecer energia a qualquer coisa, ele libera ali um fosfato de alta energia, vira um ADP. Esse ADP, ele também pode liberar um fosfato de alta energia e se tornar um AMP. Só que quando ele se torna um AMP, ele não vai voltar a ser um ADP. Ele vai descer numa via de depuração, que é justamente a hora que se conecta com a via das purinas.
levando ao fim a formação de ácido úrico. Interessante que por mais que você coma carnes, depurando purinas, você não vai gerar uma quantidade tão grande de ácido úrico, comparando com quanto você gera por decomposição de AMP, porque você renovaria por dia, se funcionasse com perfeição, seu peso corporal em ATP. Então, quando você não renova com eficiência, a quantidade de AMP que sobra para depurar é muito grande. Então, você vai gerar muito mais ácido úrico por depuração de excesso de AMP do que por excesso de purinas alimentares. Então, quem é que faz eu ter mais ATP sobrando no meu corpo? Uma alimentação com alto índice glicêmico. Então, a alimentação onde a glicose vai para a corrente sanguínea muito rápido. E isso é justamente a maior causa. Por isso, a gente tem hoje as pessoas com ácido úrico mais elevado, muito pelo consumo de alimentos amiláceos, são muitos amidos e açúcares. É isso que mais causa elevação de ácido úrico. Essa elevação que também é piorada pela expansão do tecido adiposo abdominal. Expansão do tecido adiposo abdominal visceral que acontece principalmente por excesso de glicose, principalmente por alimentação de alto índice glicêmico, tá? Especialmente por isso, gerando um acúmulo de gordura que começa a entrar em hipóxia, porque essa gordura em grande quantidade começa a não conseguir ser oxigenada direito, começa a não conseguir ter uma nutrição adequada e começa a inflamar. Então, a gordura visceral, ela é fortemente mais inflamatória, também porque quando ela aumenta em volume, ela começa a não conseguir ter a sua nutrição e sua oxigenação adequadas. Então, assim, tudo isso aqui favorece a formação de ácido úrico, porque quando eu tenho essa hipóxia de tecido, eu começo a não conseguir renovar o AMP, ou ADP para ATP, né? Então, no caso, eu começo a ter muito mais AMP para depurar. Então, veja, por uma questão de hipóxia, por uma questão de sobra de glicose, eu começo a formar mais ácido úrico. Isso é o que mais acontece, e não a elevação de ácido úrico por excesso de consumo de carnes. Então, vejam, quando a gente olha para as coisas de uma outra maneira, a gente começa a entender de fato o que está acontecendo. Então, se o paciente chega para mim com ácido úrico elevado no consultório, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em mandar ele parar de comer carne vermelha? Não. Eu vou pensar em ajudar ele a fazer um trabalho de emagrecimento pró-metabólico, de fato, com perda de gordura visceral. Esse trabalho, em geral, vai passar por uma reeducação alimentar que ajuste para uma alimentação com índice glicêmico mais baixo. Aí entra o trabalho de integração profissional. Eu sou médico, eu não posso prescrever uma dieta, eu preciso de um nutricionista para fazer esse trabalho comigo. Muitas vezes, esse paciente, para fazer uma dieta assim, ele tem muita dificuldade e a gente precisa de alguém da área de psicologia atrelado para fazer esse trabalho, tá? E muitas vezes, para fazer exercícios físicos, ele tem algumas dificuldades, tanto no saber fazer, onde ele vai precisar do educador físico, quanto em limitações de movimento e dores, onde ele vai precisar, por exemplo, do fisioterapeuta. E continuando por aí, pessoal, a gente vai chegando numa coisa que é o quê? A equipe multiprofissional, para promover saúde, tá? Então, assim, um exame que eu estou mostrando para vocês, uma forma diferente de interpretar, já leva a gente a pensar e repensar toda a vida do paciente. Só um exame. Isso é interpretação integrada, tá? É você usar de fato os dados que você está conseguindo extrair dos exames laboratoriais para repensar a vida e repensar a saúde do seu paciente. Um segundo exemplo passa pela parte dos hormônios esteroidais, que tem esse nome de sexuais, é um nome que eu acho horrível, pessoal, porque os hormônios esteroidais, eles não são sexuais, eles são hormônios que vêm do colesterol, são hormônios esteroidais. Esses hormônios fazem muito mais coisas do que apenas servir como hormônios que vão, sei lá, favorecer o ato sexual, tá? E eles passam por muito mais funções, eu vou falar sobre isso um pouquinho agora para vocês. É por faixa de referência que a gente avalia esses hormônios? Digo para vocês que não. Olha só, esse slide é um slide que eu uso sempre, porque ele me dá, de uma forma simplificada, a árvore de relações de conversões entre os esteroides, né, principais do nosso corpo.
Então, todo esteroide, em algum momento, ele foi um colesterol. Do colesterol, eu vou converter para pregnenolona e, a partir dela, converto para os outros. Essas elipses que vocês estão vendo aqui são enzimas. E a maioria esmagadora dessas enzimas são enzimas da superfamília CYP450, que são citocromos. Esses citocromos todos têm núcleo de ferro. Então, pessoal, para eu ter uma boa conversão de hormônios esteroides, eu preciso ter um bom metabolismo do ferro. Então, na hora que eu vou olhar, por exemplo, um hemograma do meu paciente, eu falei lá atrás para vocês, quando eu falei que naquela figura de integração, né, que do hemograma eu posso pensar também na saúde hormonal. Se o meu paciente é anêmico, profundamente anêmico, eu posso imaginar que ele tem alguma dificuldade, por exemplo, nas conversões hormonais, isso acontece muito. Assim como algumas vezes eu posso corrigir desbalanços hormonais apenas corrigindo o metabolismo do ferro. Então, vejam, entender essas coisas é importante, porque na hora que eu vou ler os resultados dos exames, eu vou ter um entendimento melhor de o que eu vou fazer com esse paciente. Então, olhando para isso aqui, vocês veem que todos os hormônios que vocês costumam ouvir falar, progesterona, cortisol, DEA, testosterona, estradiol, estrona, eles todos estão aqui em rede, um se converte no outro. Nenhum desses hormônios, pessoal, vem do nada. Nenhum desses hormônios é sintetizado do zero, eles vão ser sempre convertidos uns nos outros, certo? E entender isso é muito importante, porque na hora que eu vou avaliar, eu vou ter as faixas de normalidade, posso até ter, mas eu vou pensar que alguns desses hormônios, para alguns pacientes, eu posso querer que estejam mais altos, ou posso querer que estejam mais baixos, de acordo com as metas e objetivos daquela pessoa, certo? E isso é muito mais inteligente e importante do que apenas olhar valores isolados. Quando eu vou avaliar hormônios, então, no meu paciente, eu tenho que avaliar os valores minimamente dos hormônios que se relacionam. Então, se eu quero avaliar a testosterona, além de testosterona total e livre, eu tenho que pedir pelo menos androstenediona, estradiol e DHT. Pelo menos. Em geral, eu peço DEA, androstenediona, estrona, estradiol, DHT e androstenediol. Por que eu não peço esse outro androstenediol? Eu só peço o androstanediol. Porque esse aqui, infelizmente, a gente não tem para dosar nos laboratórios, tá? Então, assim, na hora que eu começo a usar os exames dessa forma, mais em rede, eu começo a interpretar melhor, por exemplo, tá bom, essa testosterona está alta ou baixa porque ela está vindo de onde e indo para onde, tá? Ela está baixa porque ela está vindo pouco da sua origem, ou ela está baixa porque ela está indo muito para algum desses fins? Eu tenho como interpretar isso se eu peço os exames todos que estão relacionados aqui. Então, essa é a forma ideal da gente avaliar e não apenas por faixas. Então, por exemplo, pegando aqui dados de um paciente real, tá? Eu pego aqui a testosterona total dele. Paciente homem, tá? Com mais ou menos 56 anos de idade. 250 de testosterona. Em geral, o pessoal olha e fala assim: ah, tá baixa. Por quê? Ah, porque tem que ser de tanto a tanto. Pessoal, vamos lá. Olha só a faixa. 193 a 740 para a idade dele. Só essa faixa já é um crime, porque é uma faixa matematicamente tão larga que ela já não tem muito significado. Porque se a gente considerar que tudo isso aqui é normal, eu teria que, pensando em normal como bom, eu teria que dizer que 200 e 700 são a mesma coisa. E a gente sabe que não. Então, o que que acontece? Eu tenho que interpretar isso aqui de outra maneira. Ele tem o 250 na total, 181 na livre. Ambas estão para a faixa etária dele, dentro da faixa de normalidade, correndo no terço inferior da faixa. Eu pego a faixa, divido em três, e estão correndo no terço inferior. Para um homem especialmente, eu quero a testosterona correndo no terço inferior? Poxa, não quero, porque a testosterona é um hormônio que vai favorecer a saúde cardíaca, favorecer a saúde cerebral, além de favorecer a atividade dopaminética cerebral, dando ímpeto, vontade, tá? E libido no sentido geral, não no sentido sexual, tá? Isso aí é outra história que eu vou falar já já para vocês. Então, assim, eu quero que meu paciente tenha testosterona disponível
suficiente para ter essas funções, tá? Então já sei que ela está um pouco baixa. Tá bom. Mas e daí? Vamos continuar? Eu venho para cá e pego o DHT, que é um derivado da testosterona, e vejo que para a faixa dele está baixo também. Então, ela não está baixa porque está derivando para o DHT, ela está baixa porque ela está baixa mesmo, tá? E pego o SHBG, que é a proteína ligadora, que poderia estar sequestrando essa testosterona se estivesse alta, e vejo que ela não está alta. Ela também não está sequestrando demais essa testosterona, não está comprometendo funcionalmente nada aqui. Então, até aí, as coisas estão baixas por estar. Continuando, eu chego aqui e encontro 3-alfa-androstanediol, que é aquele derivado do próprio DHT, que é a forma mais ativa, tá, dos androgênios. E vejo que ele também está baixo. Ele está no terço inferior ali da faixa de referência. Então eu chego à conclusão que esses androgênios finais da cadeia desse paciente, deixa eu voltar aqui, esses androgênios finais, eles estão todos baixos. Por que estão todos baixos? Vamos ver? Vamos ver de onde eles vêm? Olha só. Aqui. Vamos lá. Eu vou aqui, depois eu volto. O DEA. No caso aqui, o SDEA, que é o DEA de depósito, que a gente tem mais literatura. O SDEA para ele não está tão baixo assim. Está no terço médio. E a androstenediona? A androstenediona, ela já está mais baixa. Está bem baixa. Então, pode estar tendo alguma fuga a partir do DEA, tá? Para algum outro canto, que não seja exatamente onde eu gostaria, ou simplesmente eu estou reservando muito essa ideia e não estou tendo conversão justamente aqui. 3-beta-hidroxisteroide dehidrogenase. O que que eu posso fazer? Eu posso usar algum ativo que estimule a ação dessa enzima, para ver se eu consigo estimular essa via de conversão e assim estimular toda essa alça de conversões. Mas eu só sei isso porque eu estou fazendo a interpretação integrada. Se eu pudesse pedir mais coisas, eu posso. Eu posso ver 17-hidroxipreganolona, posso ver outras coisas aqui. Eu poderia interpretar um pouco mais, mas eu só estou fazendo um pequeno exemplo aqui para vocês, tá? Para a gente poder decidir o que fazer com um paciente como esse. Continuando na interpretação, ele tem 27,5 de estrona e 24 de estradiol. São valores perfeitamente normais. Então, eu também sei que eu não estou tendo hiperconversão nem aqui, nem aqui. Quem é que trabalha aqui? CYP19. Quem é CYP19? Aromatase. Então, esse paciente não está hiperaromatizando, tá? Quem de vocês já tenha trabalhado com hormônios ou lido alguma coisa sobre isso, deve ter ouvido falar, aromatiza muito, não aromatiza muito. No caso, esse paciente não está aromatizando muito, tá? Ele não está tendo esse problema. E por fim, aqui em cima, LH e FSH, que são os estimulantes hipofisários, no caso do homem aqui, LH para a formação de testosterona, FSH mais assim para a formação dos espermatozoides. Os dois estão em faixas normais, que significa que você não está tendo um hiperestímulo hipofisário, porque não está tendo uma percepção a partir da hipófise de que os volumes estejam baixos. Ou seja, em tese, o próprio organismo desse paciente está entendendo que está tudo normal. Aí é que está a questão. Se o próprio corpo dele está entendendo que está tudo normal, será que eu tenho que mexer? Então, essa questão é uma questão que a gente precisa responder. E se eu for mexer, eu vou ter que arcar com as consequências de mexer nisso. Eu preciso entender essa árvore para poder saber como é que eu vou lidar com isso. Eu posso fazer isso? Posso, mas eu tenho que saber como é. Eu garanto a vocês que não é metendo um monte de implantes de testosterona absorvível que tem uma taxa de liberação totalmente irregular nele. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Fazer interpretação integrada é delicado. Fazer interpretação integrada demanda estudo, demanda entendimento da fisiologia e da bioquímica de muitas alças do nosso corpo. Demanda uma percepção crítica do paciente e de que objetivos a gente tem com nossas terapêuticas. E demanda muita responsabilidade para entender que o que a gente faz com o nosso paciente pode levar a muitas consequências, tá? Eu trago para vocês no curso
entendimento sobre todos esses aspectos e muito mais coisas, porque a gente acaba trazendo muitas informações para vocês além dentro do curso, tá? E também os momentos de mentoria, os momentos onde a gente se encontra, né, para poder tirar as dúvidas, né, ativamente, fora o fato de que vocês acabam tendo contato direto comigo via WhatsApp, tá certo? Então, assim, era esse o material que eu queria mostrar para vocês e me coloco aqui para tirada de dúvidas, para perguntas e para os meus amigos da MTC aí também poderem intervir de alguma maneira, Danilo, o Wagner e a Isabela, se eles quiserem. Parabéns, doutor. A aula foi maravilhosa, como sempre. Bonitão, porque você tá sem câmera, tá sem fazer o cabelo, tá sem maquiagem? Tô só sujo. Cheguei no instante aqui, não deu tempo nem de tomar um banho. Ó, a Renata está dizendo que foi certo. Obrigado, Renata. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, esse momento assim é para dar uma pincelada para vocês entenderem qual é a pegada do curso, tá? Para vocês entenderem qual é a ideia, né? Como é que a coisa anda. O Danilo conhece bem, né? Danilo aqui é parceiro e Danilo também já passou por essas interpretações, né, Dan? Eu interpretando seus exames? É, maravilha. Vou dar um depoimento duplo aqui. Primeiro, como Jogue. um paciente, né, que eu estava aí com um exame, sofri uma intervenção de um outro profissional. Vendo isso, com o seu aluno, eu já era aluno do curso de interpretação e exames laboratoriais. Nosso querido professor Adolfo me mandou uma mensagem no privado, falou, não faça nada disso, tá? Esse não é o melhor caminho, não. Vamos sentar para conversar, para se organizar. E realmente a interpretação, né, que ele faz do exame é, é assim, é essencial para a correção. Falo isso porque assim mudei de vida em todos os aspectos, mental, emocional, físico. Minha rotina agora é outra, a motivação, a vida realmente modifica. E como aluno, né, vendo o resultado em mim, eu falei, não, eu tenho que aprender isso aí. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho que aprender para pegar os meus velhinhos lá, saber interpretar, saber que caminho eu posso guiar melhor o meu paciente. E estou aí estudando, né, no curso. É a vantagem do curso é que a gente assiste várias vezes, melhorando a cada dia, tendo esse contato aí nas mentorias e evoluindo, né, abrindo a cabeça para um novo conhecimento e que realmente faz toda a diferença na nossa abordagem quando a gente fala especialmente em uma abordagem integrativa, né? Porque hoje a gente fala assim, abordagem integrativa, e você não compreendeu os exames laboratoriais direito do seu paciente, essa integratividade aí, tá faltando uma perna. Então precisa realmente desse alicerce para que a gente consiga ampliar e direcionar, às vezes não na nossa abordagem, mas na abordagem de um colega, sabendo encaminhar ele bem. Faça um curso, vale muito Tá a pena. falando bonito demais, tá falando bonito. Pô, gostei. Ah, muito bom. E foi by heart, assim, ó, foi de cabeça, muito bom, né? Muito, muito legal. Fico feliz, cara. Fico feliz porque realmente, Dan, você teve um resultado Abrir o coração sensacional. mesmo, só fiz abrir o coração mesmo do que realmente ia acontecer e que eu estou vivendo aí, Eu tá fico massa. feliz e fico grato pela sua confiança, porque foi assim que deu certo. Se você não tivesse confiado também, a gente não teria feito nada. Né? Isso foi bom, muito bom, te agradeço. Porque é sempre a oportunidade, cara, porque eu sei que às vezes a gente traz coisas que, para quem ainda não parou para olhar, parece que é meio doido, né? Meio fora do normal. E aí, às vezes, para você se lançar nisso, pode ser um negócio meio salto de fé, né? É tipo Indiana Jones, a Última Cruzada. Então, assim, você deu salto de fé, graças a Deus deu certo. E a proposta é que muitos outros façam isso também. Então, pessoal, assim como o Danilo falou,
façam o curso, eu digo mesmo, tá? O Vitor já é aluno, né? O Vitor que está aqui com a gente já é aluno, mas todos vocês, quem queira, quem tem interesse, quem aqui já for também, é que eu não me lembro mais quais são todos que estão lá, mas façam o curso, eu acho que vale a pena demais, para que vocês possam expandir a sua capacidade de interpretação do quadro dos seus pacientes e também proporcionalmente expandir sua capacidade de sucesso nas terapêuticas, pessoal. É desproporcional, tá? A capacidade que vocês ganham a partir do momento que vocês aprendem a interpretar os exames de outra maneira, tá? O ganho é muito maior do que o que parece na hora que vocês estão estudando. E com o detalhe que o que a gente conversa nesses cursos, vocês não vão ver em faculdade, vocês não vão ver em outros lugares. Tá? Algumas coisas vocês podem ver em alguns outros cursos muito bons também de exames que outros colegas também têm. Né? Eu acho que cada um de nós está falando de algumas coisas e talvez seja legal fazer alguns desses cursos desse tipo, né? Mas eu garanto para vocês que no nosso tem muitas coisas úteis, práticas. Nós tivemos um cuidado muito grande em fazer os módulos muito práticos. Então, são vários módulos curtos, tá? Não tem aquela coisa de módulo de meia hora, módulo de uma hora, né, Dan? São vários módulos curtinhos que vocês podem consultar à medida que vocês queiram, certo? Isso torna tudo mais prático, tudo mais tranquilo, até para estudar fica mais fácil. E eu digo para vocês que vale muito a pena mesmo. A Renata fez uma pergunta. Sou graduando em biomedicina, estou terminando e vou no próximo ano cursar medicina. Quero muito fazer seu curso, porque infelizmente com a pandemia minha graduação foi muito corrida e afetada. Esse seu curso é indicado para biomédicos e graduandos em medicina ou somente para médicos? Esse curso, Renata, é para profissionais de saúde quaisquer. Nós não fazemos distinção nesse sentido, porque nosso entendimento é que todo profissional de saúde deve e merece entender sobre interpretação de exames. Ah, Adolfo, mas eu sou psicóloga. Você acha que eu devia interpretar exame? Eu acho sim. Eu acho sim. Porque você vai poder ajudar mais, né, o seu paciente na hora que você interpreta. Ah, mas eu não posso prescrever. Mas você pode interpretar e você pode encaminhar, você pode entender melhor para quem encaminhar aquele paciente. Você pode entender melhor, inclusive, se as condutas que foram colocadas para o seu paciente estão corretas ou não. Então, pessoal, é uma coisa que eu brinco, né? Viu, Renata? Que bom que você gostou. Obrigado a você. Obrigado, você vai fazer muito bom. Renata vai fazer, então seja bem-vinda, Renata. É uma coisa que eu falo, pessoal, brincando, mas que é verdade. Conhecimento é igual diarreia, sabe? Você consegue prender por um tempo, alguma hora você vai ter que soltar. Então não tem jeito. A gente tem que democratizar a informação, nós temos que compartilhar isso, porque o nosso verdadeiro objetivo tem que ser promover saúde para os nossos pacientes, tá? Então, vocês nunca vão me ver concordar com essas ideias de restrição de conhecimento, de esse conhecimento é do médico, esse é do fisioterapeuta, esse é do nutricionista. Tudo é ciências da saúde. Nós somos profissionais de saúde, nós devemos estudar tudo de todos, tá? Respeitar os limites profissionais legais na hora da prática profissional, porque isso é uma questão legal, mas o entendimento, ninguém é impedido de estudar, tá? Ninguém é impedido de conhecer, e esse conhecimento vai fazer muita diferença na hora de você tomar decisões e interpretar os quadros dos seus pacientes, tá bom? Então é isso. Dan, vamos fechar então? Vamos lá, meu povo. Chegou o nosso É, príncipe das areias, Rashid. é, Eu O- estava aqui quietinho só ouvindo, viu, Adolfo? Como Foi? sempre, excelente. Obrigado, obrigado, irmão. Você é o cara. Agora que você chegou, todos ficamos mais felizes, porque brilhou a tela do computador. Não preciso reforçar as palavras de Danilo aí, né? Eu sou fisioterapeuta e saber interpretar exames laboratoriais da forma que você ensina, né? Essa forma integrada, fez toda a diferença nas minhas condutas, né? Até na medicina chinesa eu sinto que isso faz a diferença, né? E entender o que está se passando ali. E assim, ressaltando que não é todo profissional de saúde
que sabe isso. Então, é um grande diferencial você saber. A maioria das pessoas pega os exames e olha os valores de referência, né? E eu era assim, né? E muitas vezes olhava só para constar, né? Não estava entendendo bolhufas de nada. O paciente me dava os exames, olha aqui os meus exames. Então, eu pegava aquela folheada, né, Adolfo? Mas hoje a gente sabe o que é que está lendo, o que é que está interpretando, né? Então, eu super recomendo, recomendo demais o curso, né? Eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí para qualquer colega profissional aí, biomédico, enfermeiro, na sua área, educador físico, vai ser diferente. Você vai olhar o paciente com outros olhos e a abordagem vai mudar totalmente. Muda totalmente, né? Danilo sabe aí o quanto mudou para ele, né? Trabalha em unidade de saúde como eu, né? Eu trabalho em PSF e converso com os meus colegas lá, os médicos, né? De igual para igual, né? E não ficava voando, né? Eles passam Boiando. até raiva, né, Wagner? É, passa até raiva, né? Porque assim, tipo, como é que esse cara sabe disso, né? Onde é que você tá vendo isso aí, Ah, né? isso é muito Então, é bom. isso aí. Então é isso aí, isso é muito bom. Quem Você entrar sabe, não vai se arrepender. Não vai se vai arrepender. não, vai não. Pessoal, mais conhecimento nunca é ruim. Viu? Mais conhecimento nunca é ruim. A É Renata sempre. disse que vai entrar. Estamos lhe esperando, Renata. Renata, estamos A contando com gente tem um você. grupão aí, né, que a gente discute. Caso os clientes, você tiver dúvida, você pode um grupão aí de suporte aí, doutor Adolfo, para ajudar. É isso aí. Beleza? Então, pronto. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Eu me sinto muito carinhado por vocês estarem aqui numa quinta-noite. Eu sei que é difícil, todo mundo cansado, tá? Mas muito obrigado pela presença de vocês. Espero encontrá-los no grupo já no curso também. Renato já vai estar lá, de repente Vânia vai também, Vitor já está lá. Então, muito bom, tá bom? Um beijo grande a todos. Deus abençoe vocês. Boa noite. Até mais.